Detetive Abosta Gerais. Antes de mais nada, se inscreva no nosso canal, curta e comente, compartilhe. Muito importante a sua participação. Hoje, um duelo muito empolgante, um BOPE versus PCMG Furtão. Meu amigo Reginaldo, mais conhecido como Ninja. E aí, Reginaldo, se apresente para os nossos telespectadores, fique à vontade. Boa tarde a todo mundo, é um prazer, uma honra, satisfação estar aqui com meu amigo Bambirra, para a gente poder debater um pouquinho, conversar um pouquinho sobre polícia, com a visão de cada um em cada determinada situação, vai ser bacana, vai ser legal. Muito importante, hoje vai ser diferente, um programa diferente, gente. Reginaldo é policial militar reformado já? Reserva, né? Da reserva. Reserva. Você foi para a reserva como? Eu fui para a reserva como segundo tenente. Segundo tenente. Então ele ingressou. Quando você ingressou na polícia, já? A minha história na polícia ela começa em 1992. 92? Em 1992. Eu era um menino empolgado, estava saindo do exército porque eu não consegui ser enganjado. Minha ideia era servir o exército. Por aquele motivo eu não consegui servir o exército, passei na PM. Entrei na PM no 16º Batalhão, em 1º de junho de 1992. Ali começa a minha história na polícia. Muito bacana, né? E uma história muito bonita, com muitas aventuras, né? Eu agradeço muito meus amigos, né? Porque eu fiz ao longo desse período, eu posso dizer que fiz muitos amigos. E eles me ajudaram a construir um pouco da minha história na polícia. Eu posso dizer e agradecer que eu fiquei 30 anos no serviço operacional, 30 anos em rua. E você pegar isso em qualquer história de polícia, é muito complicado. São poucas as pessoas que conseguem vencer da forma que eu venci. Porque muitos juntam tempo, vão embora. Eu não. Eu tirei 30 anos e 22 dias no operacional. Antes de você entrar para a polícia, você já tinha trabalhado em outra função ou não? Eu fiz um pouquinho de tudo, porque a minha história, a minha origem é muito humilde, né? Eu venho de favela, menino pobre, passei fome quando era menino. Então eu começo a trabalhar aos 11 anos de idade. E dessa vida eu posso dizer para você que eu pude, dentro de várias profissões, passar em tudo. Eu fui lavador de carro, eu fui serralheiro, muito tempo. Serralheiro? Trabalhei em serralheria muito tempo. Quando eu entrei na polícia, eu ainda fazia bicos de serralheria para sobreviver. E aí, mas eu sempre tive aquela ideia de entrar na polícia. Não sei porque eu queria servir o exército, eu queria fazer alguma coisa nessa área. Mas sem me conhecer, eu não sabia. Porque eu não tenho parente na polícia, eu não tenho nada. Eu entrei na cara e na coragem. Muitos dos meus parentes nem queriam que eu entrasse na polícia. Nem queriam que eu fosse polícia. Né? Porque ainda já existia o preconceito e eu acho que ainda cada dia que passa cresce mais o preconceito. A sociedade não sabe, não entende o tanto que precisa do serviço policial até precisar dele. Só a partir daí que começa a entender a necessidade do serviço policial. Então nós só temos valor quando precisa. Né? Quando está no desespero. Fora isso, não, a polícia ela é sempre muito mais marginalizada até que o próprio marginal. A sociedade ela tem o mal de entender a polícia como inimigo. E quando, na verdade, o único braço do Estado que está lá a todo momento, se for pensar, é a polícia. Principalmente nas partes mais pobres, nas comunidades mais pobres, mais carentes, é onde mais se tem a presença da polícia e onde ela é menos valorizada, por incrível que pareça. A polícia, eu brinco, né, que a polícia é um mal necessário, né? Não é um mal, mas... Na verdade, o bem necessário. É um bem necessário. É o bem necessário que eles intitulam como um mal, a verdade é essa. Mas é muito por causa da característica do que é o serviço policial no Brasil, da necessidade de sempre se falar mal do serviço policial. Não vende falar bem. Não vende. Por mais que a gente vai contar algumas histórias aqui bem-sucedidas, esse tipo de história, ele não tem valor. Tem valor, principalmente quando há o erro, quando há a falha, porque não se entende que é um ser humano, suscetível a falhas normalmente, e a gente tem que saber muito dividir o que é uma falha humana do que uma falha de caráter humano. A falha humana, eu acho que ela é muito, às vezes... teria que ser compreensível no serviço policial. E não é. E ela é confundida com a falha de caráter humano. Essa não pode existir na polícia. Essa tem que ser extirpada. A falha de caráter humano tem que ser extirpada. Agora, a falha humana, ela é normal em qualquer... Se um médico falha, se um promotor falha, se um juiz falha,
Por que que o policial tem que ser acima de qualquer coisa e não falhar? Falhar vai acontecer. Não quer dizer também que ele não possa ser corrigido na falha. Só que a correção, ela tem que ser proporcional à falha. E muitas das vezes a gente vê injustiças sendo cometidas nessa situação, porque aí às vezes se leva a falha muito, a correção ela é muito maior que a falha. A punição é maior que a falha dele. E é isso que deveria ser muito bem observado, principalmente nas instituições. Não há prevenção, é só punição, né? Exatamente, não existe um caráter preventivo da situação. E até uma forma de entender, ele falhou. Mas isso aí chega a ser uma falha de caráter? Não. Não é uma falha de caráter? Não. Então vamos dar uma punição proporcional, segue o jogo, vida que segue, ele vai aprender com aquilo ali e vai continuar o trabalho dele. Com certeza. E quais os principais locais que você trabalhou, Reginaldo? A minha história começa em 1992, no 16º Batalhão, onde eu fiz o curso de formação de soldado. Em 1993, após ter formado soldado, estava se criando o 22º Batalhão, que foi boa parte da minha história policial que isso ocorreu. E aí a companhia que eu pertencia passou tudo a pertencer ao 22º Batalhão. O 22º fica lá no... Santa Lúcia, a parte do Papagaio ali. Só que eram divididos em 5 companhias na época que foi criado. E eu fui para a 128 Companhia, que era a companhia que fazia Veracruz, parte da Serra, e aí tinha a 127 que dividia outra parte da Serra, a 124 que fazia o Morro do Papagaio, a 125 fazia o Morro das Pedras, e a 129 Companhia fazia Nova Lima, que pertencia ao 22 quando foi criado. Nova Lima pertencia ao 22. E tinha a Companhia Tático Móvel já, que foi criada, que era 123. Então o batalhão era composto por essas companhias. Muito grande, muito grande a área, extensa demais a área. E eu fui para começar a minha carreira, minha vida, na 128 Companhia. Soldado, menino, 19 anos, com a carteira de polícia no bolso, uma arma na cintura e sem conhecer a vida. Essa aqui é a verdade. Eu fui viver muito, conhecer a vida na polícia. Boa parte da minha juventude, toda ela, foi toda dedicada à polícia, dentro da polícia. Naquela época a gente ganhava muito mal, não que a gente ganha bem hoje, mas hoje a gente consegue sobreviver. Naquela época, ser policial, você também vai lembrar muito bem disso, para você sobreviver só existia uma forma. Se você era um cara de caráter, o que você ia fazer? Trabalhar. Então o que você fazia? Trabalhava na polícia e mais uns 2, 3 lugares para poder completar o dinheiro, porque senão não sobrevivia. Aí essa aqui era a realidade. E foi que eu fui aprender a fazer. Eu comecei a trabalhar na PM à noite e durante o dia, finais de semana, estava em outros serviços. Estava em bico, pegava bico de segurança em eventos. Era assim que sobrevivia. Era assim que o cara conseguia viver. A vida não é fácil. Trabalhando. Nunca foi fácil. Nunca foi fácil. Tá certo. E nesse tempo todo... Não, você trabalhou no 22, mas... 22. E outros locais? Depois, em 95, eu passei no curso de cabo. Em 95, eu passei no curso de cabo. Eu queria fazer o curso de sargento, mas não tinha carteira de habilitação, então eu tive que esperar ter carteira de habilitação. Em 95, passei no curso de cabo. Fui pro batalhão de choque. Excelente batalhão também. Batalhão de... O choque não era na Amazônia? Na época, não. Ele era lá em frente ao cemitério da Paz. Ali no Caiçara. Américo Vespúcio. Na Américo Vespúcio. Ali onde é o 34º Batalhão hoje. Hoje. Ali era o batalhão de choque. Entendi. Entendeu? E as companhias Rotans, elas pertenciam na época ao choque, não existia o batalhão Rotan. Então eram 2 companhias de choque, o Canil, e 2 companhias Rotans. Eu pertenci na época à 4ª companhia de choque. 4ª companhia de choque, companhia Chacal. Eu fui pro choque em 95, fiquei no choque até 96. Finalzinho de 96, a situação já estava muito insustentável por causa financeira. E a greve de 97 pela PM, ela começa no choque, pela insatisfação. Por que no choque? O choque é uma tropa muito disciplinada. Sempre foi e sempre vai ser. Choque, a característica do choque é uma tropa extremamente disciplinada. Disciplina total. E tem que ser até pelo serviço que executa. Só que a situação já estava insustentável. A gente ganhava muito mal. E aí começa-se rumores e o pessoal já não gostar. E eu já tinha tido um problema com um determinado oficial lá, eu resolvi sair do batalhão. O que eu faço? Eu troco
do batalhão de choque, volto pro 22º Batalhão. Aí foi um menino para mim, pro meu lugar, no batalhão de choque, e eu voltei pro módulo 22, aonde eu fico até 1999. 1999 aparece a primeira seletiva na polícia para o curso de operações especiais. Até então, para fazer curso de operações especiais, você tinha que ir para a companhia na época, que era o COI, esperava o curso e fazia o curso. Só que, na época, tinha sido transformado já em BME, Batalhão de Missões Especiais, que era lá na Pampulha. Aí eles fizeram a ideia de fazer a primeira seletiva. Eu no 22, um sargento, um amigão meu, Bração Santos, cara irmão, ele foi fazer, ele já conhecia da ideia, porque ele tinha sido muitos anos do choque, falou comigo, Reginaldo, vamos fazer o curso de operações especiais? Eu nem entendia direito na época, falei assim, se você vai fazer, eu vou com você. Aí, então vamos. Só que tem seletiva. Aí eu falei, pô, seletiva? O que é essa seletiva? Bicho, nós vamos nadar, nós vamos passar uma prancha, nós vamos subir em corda, nós vamos correr com fardo de peso nas costas. A seletiva é isso. Porque o menino fazia, vou tirar esse trem de letra, vamos embora fazer esse trem. Aí fomos, passamos na seletiva e fomos fazer o curso. Na época, fizemos o curso em 99 e fomos transferidos para, na época, Batalhão de Operações de Missões Especiais, que tinha duas companhias. Era a Companhia de Rádio Patrulhamento Aéreo, que era o COPAE, e a Companhia de GAT, Grupamento de Ações Táticas Especiais. Eu fui para pertencer ao Grupamento de Ações Táticas Especiais. Tive a oportunidade, o prazer de, da época, estar lá, mas fiquei pouco tempo, porque, determinado o curso de operações especiais, eu consegui fazer o meu grande sonho, que era passar no curso sargento. Passei no curso sargento e fui fazer o curso sargento. Quando terminou o curso sargento, não tinha vaga no GAT para sargento. Você teve que sair para fazer o curso. Eu saí para fazer o curso. E não pôde voltar, quando eu pude voltar. Na época, não existia a ideia que é hoje. Quem faz o curso de operações especiais tem grande possibilidade de voltar para o BOP. Ele pode fazer o curso dele, que a chance dele voltar para o BOP é muito grande, porque é um curso que poucas pessoas têm, o batalhão sempre vai precisar, então vai voltar. Naquela época eu não voltava, não era assim que funcionava, entendeu? Tanto é que naquela época existia até gente no batalhão que não tinha o curso, mas estava lá. E gente que tinha o curso não estava. Voltei para o 22. E aí começa a minha trajetória como sargento no 22º Batalhão, aonde eu vou até 2017. Finalzinho de 2017, eu já um pouco cansado daquele serviço de rádio patrulhamento só, pensei, vou terminar minha carreira no BOP. Faço a pedido de transferência e sou atendido, sou transferido para o BOP. E começa em 2018 a minha, vamos dizer assim, derradeira história final da polícia, que eu fico de 2018 até meados de 2022, onde eu fui para a reserva, no Batalhão de Operações Especiais. Então você já tem 3 anos na reserva. Graças a Deus, já consegui contemplar esse período, 3 anos de reserva. E nesse tempo todo de polícia, 30 anos... 30 anos e 25 dias, não tira os meus 25 dias. 25 dias? 25 dias? 25 dias. Contados assim? Contados assim, 30 anos e 25 dias. Muita história, muita ação. Vamos falar primeiro dos amigos, dos companheiros de farda, dos companheiros de delegacia, que você tem, eu sei que você é um cara que tem um bom relacionamento na Polícia Civil, mas antes de falar disso, vamos falar do nosso canal no YouTube, gente. Está completando 1 ano e é muito importante a sua participação. Gostaria de agradecer a todos, né? Hoje estamos com mais de 1.360 inscritos, já somos parceiros do YouTube. Nosso amigo Braulio, lá da Gameplay Informática, na Rua José Brandão, 105, no Barreiro, apostou na gente desde o começo, desde o nosso primeiro episódio, já tem mais de 1 ano. É o nosso parceiro que tem fornecido tudo para a informática. Então, nós estamos aqui hoje graças ao nosso amigo Braulio. E por isso é muito importante, siga o nosso canal, se inscreva, compartilhe, comente. Muito importante a sua participação. Mas voltando ao assunto, Reginaldo. Vamos lá. Vamos lá. Você falou que... Vamos falar dos amigos, né? Dos companheiros,
os companheiros de farda, os companheiros que você tem na Polícia Civil, que eu sei que você tem um bom relacionamento com a Polícia Civil, esses 30 anos e 25 dias de serviço. Fala um pouquinho sobre seus amigos, sobre os companheiros. Eu costumo dizer que eu sou um cara privilegiado. E eu sou privilegiado no sentido de que eu fiz grandes amizades nesse período. Conheci grandes profissionais, tanto na PM quanto na Polícia Civil, igual você falou. Eu consegui sair da PM, sair do serviço policial com grandes amigos em todas as duas áreas, graças a um trabalho que a gente realizou com seriedade. E eu tenho infinidade de amigos, delegados, agentes de polícia, escrivãos. Fui sempre muito bem tratado em muitas delegacias que eu passei, né, até na delegacia de menores, né, onde a gente teve a oportunidade de... É ali que você vive um mister de tudo, porque é melindroso mexer com menor. É muito melindroso mexer com menor. É complicado nesse país onde nós temos a maioria dos menores envolvidos em crimes e crimes graves e que a lei, ao invés de corrigir, protege. Depois desse estatuto, o trem complicou mesmo, né? Eu acho até necessário, se a gente for pensar, a questão do estatuto, mas aí o estatuto teria que ser dividido em duas partes. Nós teríamos o estatuto para a proteção da criança e do adolescente, na essência do que necessita disso aí. E a parte criminal, ela tem que ser à parte, ela tem que ser separada. O menor hoje, o infrator hoje, de 13, 14, 15, 16, 17 anos, não é o menor infrator da década de 90, quando saiu o estatuto em 1990, de 13, 14, 15, 16 anos. Com certeza. O menor não tinha o acesso que ele tinha, que ele tem hoje. E por mais que seja pobre, vamos dizer assim, e eu me coloco na situação, porque eu me coloco como 13, 12, 13, 14 anos no final dos anos 80, e que a gente não tinha acesso a nada, e que a gente realmente não tinha conhecimento de nada, hoje não. Mesmo o menor da favela, que tinha a mesma condição que eu tenho, ele tem acesso à internet. Não existe um aglomerado hoje com menores da idade que nós estamos falando que não tem acesso à internet. E eu vivi isso porque eu vivi dentro de aglomerado. Eu conheço aglomerado. Uma parcela muito pequena pode não ter acesso, mas é quase mínima. Pifa. A grande maioria tem acesso. E tem acesso à informação. E tendo acesso à informação, se comete crime hoje, não é porque do ano passado que não se conhecia. Hoje é porque escolha. Se escolhe fazer o mal. Se escolhe ir para aquele lado. Porque eu sou prova viva disso. Eu passei fome quando era mais ou menos na cidade. Trabalhei desde os 11 anos de idade. Eu poderia ter nascido e criado dentro do aglomerado. Você podia estar no crime hoje. Eu podia ter escolhido essa parte. Eu podia ter tendenciado por essa parte. Era até mais fácil tendenciar por vítima da sociedade. Podia ter me titular vítima da sociedade. E ao invés disso eu fui buscar, eu fui trabalhar, eu fui correr atrás. Então, voltando nos nossos amigos, eu não gostaria de ficar citando nomes, porque eu vou faltar. Eu vou ser leviano e vou acabar esquecendo de alguém. Eu ia falar isso aqui agora. Porque se a gente às vezes fica muito empolgado e às vezes acaba esquecendo de alguém. Mas eu posso dizer que nessa vida eu fiz amizade com coronéis, o que é difícil um praça fazer amizade com um coronel, porque existe uma distância muito grande na PM ainda, né, um obstáculo entre oficiais e praças, que vem sendo quebrado com os anos, principalmente depois de 97, isso foi muito quebrado, desmistificado. Ainda existe um pouco, mas aí vira muita questão pessoal, é uma questão de pessoa e não mais de institucional. Né? Hoje eu posso dizer para você que hoje é uma questão pessoal e não mais institucional quando era no passado, quando eu entrei. Né? Quando eu entrei, para você ter uma ideia, a gente nem sabia, a gente sabia que existia, mas nunca via. Coronel, você sabia que existia, mas você viu um coronel, puxa vida. É igual o Zeca Pagodinho, né? É igualzinho. Você sabia que não existia. Depois foi... Hoje não. Hoje é muito tranquilo. Você conversa com todo mundo. Você consegue estar numa mesma situação de ter amizade com essas pessoas. Sou muito grato a muitos que me ajudaram bastante. Muito grato mesmo. Eu não posso esquecer isso aqui. Minha carreira ela foi trilhada com muita ajuda também. E de muitos oficiais, muitos coronéis que me ajudaram muito. Na situação que você sabe que a gente passa às vezes de injustiça.
que a gente passa de... Com certeza. Você às vezes querendo fazer o bem e fazer o serviço, acaba aquilo que eu falei. Cometendo falha? Sim, vai acontecer. É normal. A solução é um super. Vai acontecer o erro, é normal. E aí, se você não tiver alguém que entenda esse lado, que, pô, peraí, isso aqui foi uma falha, um erro, mas não tem nada de desvio de conduta, não tem nada de desvio de caráter. A falha humana. Então, quando entrar a falha humana, você vai precisar de ajudas. E aí eu tive essas ajudas. Tive na Polícia Civil também, posso dizer. Tive de delegado também. Já cheguei, ocorrência na delegacia, que o delegado olhou e falou pra mim hoje, não, vamos ter que fazer isso aqui. Faço tudo de novo. Vamos ter que fazer isso aqui. Vamos fazer isso aqui? E eu sei olhar pro cara e falar, tá, vamos fazer, então faz. E graças a Deus dá certo. Então, não reclamo, fiz muitas amizades e também posso dizer que muitos que me conhecem vão dizer, esse cara já me ajudou também. Porque já ajudei muito polícia também. Tanto do lado da PM, quanto do lado da Polícia Civil, em situações complicadas, que você precisava dar aquela paradinha de Pelé e falar, opa, peraí, vamos resolver dessa maneira aqui que não vai ser bom. Vamos por esse lado aqui, que você... Entendeu? Muito importante. É importante. Então, vamos deixar de lado os amigos agora um pouquinho. Vamos falar dos serviços, né? Dos destaques. Eu sei que você vai ter muita história para contar, mas cita aí alguns casos relevantes, alguns casos marcantes, algumas prisões que você efetuou ao longo de toda essa sua carreira. Vamos lá. Sempre me lembrando o seguinte, né? Nunca fiz nada sozinho. Eu sempre tive a oportunidade. Eu polícia sempre é equipe, né? As pessoas, exatamente, as pessoas certas do lado certo. Eu começo minha vida policial quando eu cheguei na antiga 128, 23ª do 16º, que se transforma a 128, que muda de sede, a 23ª do 16º vai para o bairro São Paulo, e a 128 fica no Veracruz. Então eu começo minha vida, 23ª 128 Companhia, no Veracruz, chegando e vendo pessoas que já faziam, já estavam lá, já trabalhavam. E eu, menino empolgado, falei, não, eu quero ser igual a esses caras. Eu quero fazer o que esses caras fazem. E sabia? Não, sabia nada. Menino, empolgado, tinha acabado de formar curso de formação de soldado, não sabia de nada. Você vai vendo as pessoas e quando você tem interesse, e aí eu entro o seguinte, a polícia tem que olhar muito essa questão de vocação. Vocacional, né? Porque, infelizmente, não fazendo terceiro crítica hoje, porque hoje é até mais completa, é mais complicada a questão vocacional, mas naquela época, muitas vezes, as pessoas entravam por vocação mesmo, que não ganhava nada. A verdade era essa, o salário da polícia era merreca. Então, a gente entrava muito por vocação. Então, você tinha mais gente vocacionada do que por questão financeira. E isso inverteu hoje. A balança inverteu. Hoje você tem mais gente entrando pela questão financeira e os vocacionados são muito poucos, infelizmente. Até para a sociedade. E mesmo porque Polícia Militar, não sei um pouquinho de diferença. Não, é a mesma coisa. Mesma coisa? Não tem diferença nenhuma da dificuldade de você conseguir pessoas voltadas para o operacional. E mais para frente eu vou até falar um pouco disso, da questão de especializado, que fica mais complicado ainda. Porque o especializado ele tem que fazer um curso. E muitas das vezes o curso, ele é surrado, ele é ralado. Ele vai exigir de você. E tem muita gente hoje que não quer passar por isso. Não quer viver isso. Daqui a pouco a polícia vai fazer curso de florzinha, Tem algumas coisas que eu sou um crítico e falo que não pode mudar. Não pode mudar. A régua, ela não pode baixar. Apesar de que tem gente que defende que para ter o efetivo tem que baixar a régua. Eu acho que não. A régua tem que ser aquela ali, ó. Se você às vezes já tem dificuldade em formar pessoas boas com aquela régua, se eu baixo aquela régua, aí vai ficar muito mais complicado, muito mais difícil. Então a régua é aquela. Você quer ser? E aí hoje nós temos muita gente que confunde o parecer e o ser. O cara não quer ser, ele quer parecer. E o parecer não resolve para nós. Você tem que ser. É por isso que eu digo que nem tudo é para todo mundo. Nem tudo é para todo mundo. Né? Tem coisa que o cara tem que entender que não é para ele. E tá tudo certo. Tá tudo bem. Não é vergonha nenhuma. Não, tá tudo bem. Porque aquilo não é, outra coisa vai ser. Como diz o outro, pede para sair. E era o mais digno que a pessoa podia fazer. Se não é para ele, pede para sair. Tranquilo. Vai aparecer outra coisa. Eu costumo dizer, a polícia é enorme. Ela é grande demais. Ela tem lugar para todo mundo.
desde que o cara saiba achar qual que é o ninho dele. Mas voltando do serviço operacional, eu chego soldado e começo ali empolgado, né? O que eu faço e tal. E junto com isso, eu costumo colocar um pouco da minha vivência, eu começo a enxergar a crescente da questão de droga. Porque isso começa a aumentar justamente mais voltado para meados dos anos 90, a entrada dos anos 2000. Para você ter uma ideia, eu começo a trabalhar em 93, vou trabalhando. A primeira ocorrência na vida que eu consigo pegar um pouco de cocaína, até foi interessante que a gente começa um policiamento no bairro São Lucas. São Lucas. Começa a ideia que a polícia atrás da polícia comunitária e começa um policiamento no bairro São Lucas. Aí são divididos os PMs que vão trabalhar em determinada região. Eu caí para trabalhar no bairro São Lucas. Junto com quando trabalhando no bairro São Lucas, eu vou trabalhar com pessoas que os caras tinham a manha demais. Os caras eram inteligentes demais da conta. Tinha visão. E eu ainda precisava pegar isso, que a gente chama de tirocínio policial. E eu precisava aprender o que é isso. Você estuda, vê, mas o que é isso? Você vai começar trabalhando com esses caras. Você é de comer? E é por isso, isso é o quê? Que negócio é esse? Você compra isso em algum lugar? Não. O cara, é a visão profissional, a experiência que ele tem de olhar para uma determinada situação e falar, tem alguma coisa errada ali. Aquilo ali não encaixa naquele lugar. E foi isso que aconteceu. A gente chega no bairro, começa a trabalhar, fazer os contatos comunitários, aí você começa a entender essa ideia de aproximar mais a PM da comunidade, que isso não existia, mas a comunidade fazer mais parte e tal. Só que um policial começou a entender que tinha um movimento estranho na casa de uma menina lá. Era um entra e sai diferente, esquisito, com pessoas diferentes. E aí ele começa a chamar a atenção para isso. Um policial entendeu isso. Começamos a monitorar essas pessoas. E numa sexta-feira à noite, dá um estalo, aborda esse mesmo pessoal na porta de uma escola que tem lá no Santa Efigênia, que chamava Santos Dumont, Colégio Santos Dumont. Ao abordar essas pessoas, a gente pega um saquinho, mais ou menos contendo aí umas 50, 60 gramas, de um pó branco, e que ninguém conhecia na época. Já tinha ouvido falar de cocaína, mas cocaína era aquela ideia para pessoas ricas e tal. Você pega um pacote com 50, 60 gramas e joga na rede rádio que há possibilidade de ser substância semelhante à cocaína. E aí, gente de tudo enquanto é lugar para ver que isso era novidade. Isso eu estou falando em cocaína, novidade em 1995. Aí você pega 50, 60 gramas daquilo com o pessoal que estava vendendo na porta de um colégio, deu uma repercussão legal, conseguimos quebrar, desbaratinar essa quadrilha, que era de boizinhos que faziam essa venda desse negócio, e foi a primeira ocorrência assim de grande vulto que eu participei, em 95. E aí você toma amor por aqui, você fala, pô, esse trem é legal, você tirar isso e tal, e aí você traz cocaína que ninguém conhecia e tal. Isso em 95. De 95 até 99 dá um boom, explode porque as favelas começam a vender mais, começa aí a aparecer na época o que a gente chamava de sacolete, que eles faziam um sacolinho mesmo, com aquelas negócios de chup-chup, colocavam um tampinho, um pouco de cocaína, que eles punham ali 2, 3 gramas, e amarravam e faziam os chamados sacolé. E aí isso você começa a aprender isso direto. E o que era novidade vira comum. Você já começa a entender, aí já começa as grandes quadrilhas que foram no Alto Veracruz, a Eneida, que da Eneida de Souza Moreira. Julinho, lá na favela da área, tinha o Julinho, tinha o Adão no Cruzeirinho. Do Adão no Cruzeirinho, o Duim no Buraco do Sapo. Duim do Buraco do Sapo. Aí você vai lembrando desses camaradas que foram os precursores para levar o Alto Veracruz a ser o que ele virou, né, na década de 90, né? Muito falado. Muita gente falava muito do Alto Veracruz na década de 90. Cabelinho de fogo. Mas cabelinho de fogo, o negócio dele era fazer oba-oba. Oba-oba. Ele roubava carro. Tinha nome, né? Fazia. Mas o camarada que na época roubava carro, saía fugindo de viatura, batendo pra tudo enquanto é lado, igual o carro bate-bate, até ser preso. Então era considerado um cara de extrema periculosidade, né? E o cara roubava Chevette. Você imaginar, você fugir de Chevette hoje.
Imagina o cara fugindo de Chevette. O cara fugindo de Fusca hoje. Teria condição? Não. Né? Nessa toada, é o Precó. O Precó começa nessa toada. O Gerard. Mas deles era assalto à residência. Roubo à residência. Ah, tá. Roubo à residência. Roubo mesmo. O Pintinho, que começaram nessa ideia do roubo à residência e fizeram escola. Porque o Alto Veracruz vira escola disso. Tanto de estourar a casa quanto o assalto à residência. Tanto de furto à residência quanto roubo à residência. Eles cometiam os dois. Se eles iam para fazer o furto, chegava o morador, passava para o assalto. Entendeu? E às vezes também tomava o morador na entrada da casa. Eles começam com isso para poder fazer o roubo. O empregado, exatamente. Chegando ou saindo da casa. Saindo da residência. Zona Sul, principalmente. E muita gente achava que eles tinham informação. Não tinha informação. Não. Era saindo, procurando, deu certo, um caixa vai lá e faz. Era desse jeito. Eles começaram a fazer escola desse jeito, né? E aí ali você tinha vários. O próprio Duim fez muito isso. Duim era muito por esse lado. Ele tanto transitava. Naquela época não tinha muita divisão disso. O cara transitava entre o tráfico de drogas e o roubo. Não tinha a diferença do ladrão e do traficante. Muitos desses caras cometeram roubos também. Tirando a Eneida, que ela sempre foi, mesmo porque depois eu tive informação, depois da primeira prisão dela, ela foi presa de novo depois, lá no Barreiro Preto. Ela também passou por roubo, porque diz que a quadrilha dela começou a fazer roubo de carga. Então você vê que não tinha muita diferença entre o que vai roubar e o que vai só traficar, não. Entendeu? Hoje pode até ser que eles façam essa diferença, mas naquela época não existia. Até mesmo para capitalizar, né? Para capitalizar. E falando muito da Eneida, naquela época, a gente fazia muita operação para poder prender. Só que a gente nunca tinha prendido ela. Nunca tinha prendido. E teve uma frase que nós fizemos a abordagem dela, foi até interessante isso, porque eu participei muito dessa situação da construção até entrar a Polícia Federal e conseguir fazer a primeira prisão dela. E eu participei da prisão dela. No dia de prender ela, eu participei. Eu estava junto do pessoal da Polícia Federal e do BOP, que foi na época, não era BOP, né? Na época era GAT, que foi lá e efetuou a prisão dela. Eu estava no meio deles, estava com eles. Então, teve uma abordagem que nós fizemos com ela, que foi interessante. Nós tínhamos um grupo, que a gente chamava de grupo tático da companhia, e trabalhava só com isso, com repressão. E aí consegue fazer a abordagem dela no veículo. E ela chega para um colega meu, que ele era muito proativo no que fazia. Ele começa a discutir com ela e ela fazendo show e graça, porque ela era considerada lá a madrinha do Veracruz, né? O pessoal gostava muito dela. Ela dá um show, um espetáculo no meio da rua. Aí, vocês não falam que eu sou traficante? Me prende. É só colocar o gema em mim. Vocês não são polícia? Vocês não são bonzão da boca? Me prende. Vocês não falam que eu sou? Me prende. E na época o carrão que ela tinha, que andava, era um tipo azul. Imagine, o carro da época, que era considerado um carrão, era um tipo azul. Beleza. Passado alguns meses dela fazer isso, o que a gente consegue fazer? Consegue chamar a atenção através do serviço de muita prisão e apreensão, mostrando a atuação da quadrilha dela lá, e aí, ponto, a Polícia Federal entra no fita, vai lá e faz a prisão dela. Vai lá e entra na situação no circuito para tirar ela de circulação. Então, no dia foi apreendido, não me lembro se apreendeu a arma, porque a quadrilha dela tinha uma característica muito de não ser armada. No início, a quadrilha da Eneida não era armada. Ela dominava através do dinheiro. Ela entregava cesta básica pro pessoal. O pessoal gostava muito dela, porque ela era a boazinha da região lá, entendeu? Então tinha essa característica. Posteriormente, eles começam a se armar porque começa muita guerra. Começa a guerra. Entre as quadrilhas, né? Na mesma favela, era a guerra do Cruzeirinho com o pessoal dela. No mesmo lugar. É tudo pelo domínio do tráfico de drogas. Aí conseguimos prender ela. Quando ela estava sentada lá na Polícia Federal, lá na sede, eu ainda tive o prazer de chegar para ela e falei, você não pediu? Atendido o seu pedido. Ela não pediu para ser presa? Estava atendido o pedido dela. Estava presa. Tem que tomar cuidado com o que você deseja. Cuidado com o que você quer. Porque você pode conseguir. Cuidado com o que você pede. Você pode conseguir. E, posteriormente a isso, eu vou fazer o curso de operações especiais, porque ela foi presa na época que eu ainda era cabo. Faço o curso de operações especiais, saio de lá.
Ela foi presa mais ou menos em 98. Ela foi em 98, 97, 98. Final 97, 98 ali. Que é a primeira prisão dela. Que ela foi presa. E ela, a história dela é interessante, que ela assume o tráfico de drogas depois que o marido dela foi baleado lá no Alto Veracruz e morre. Que é o Paíca. Ah, é? Ela não era do movimento. Mas o marido dela... Primeira dama. Ela não era nem primeira dama, porque o cara vivia cortando ela no couro. Ela não era ninguém. Ela era uma dona de casa, então, quando o marido dela morre, ela assume. Ela herdou. Porque o marido dela que era o traficante. Entendeu? Ela herda. E aí ela assume a região lá. E foi indo, até todo mundo da família dela sucumbir no tráfico. Porque todos eles entraram. Aí virou um negócio de família. Virou um negócio de família. Mas acabaram, aí a irmã dela, que é presa também junto com ela no dia, que é a Azuma. Depois a Azuma volta. E o pessoal do Cruzeirinho, nessa guerra que eles começaram, vai lá e mata ela dentro da casa dela. Aí virou guerra, acabou. E aí você entende um negócio bacana. Como é que funciona o mundo do crime, né? O inimigo do meu inimigo vira meu amigo. Porque para prender o pessoal que foi lá e fez o que fez, foi matou a Azuma, matou um outro menino que estava lá dentro, na época que eu me lembro, era parente de um polícia, e matou, eu sei que morre o filho da Azuma, um dos filhos da Azuma. Mas veio 3 pessoas na casa no dia, com tiro de submetralhadora. Mas aí era aquelas submetralhadoras caseiras que o pessoal fazia. Sei. Quem ajuda na identificação e na prisão dos autores é um dos filhos dela, da Azuma, que sobreviveu. Ele faz os contatos, começa a dar informação, traz todas as informações, a gente divide essas informações com o pessoal do homicídios, que fizeram um trabalho fantástico. A gente tinha muita ligação, muita amizade com o pessoal do homicídios na época. O homicídio trabalhava muito no Alto Veracruz, que tinha muito homicídio, então eles faziam, a gente tinha muito essa ponte. Aí a gente repassa as informações, com informações que eles escolheram lá também, consegue fazer uma operação, e numa operação, num dia, a gente consegue prender 9 pessoas no Cruzeirinho que estavam ligadas nesse homicídio. Numa operação que a gente fez. Fomos lá, eram 10. Tinha 10 mandados de prisão para cumprir. Vocês perderam um, pô. Perdemos um. Mas depois esse ele foi preso eternamente porque ele arrumou uma confusão. Uma semana depois morreu. Então ele foi preso eternamente, entendeu? Os 9 que foram presos estavam bem, em relação a esse outro aí que... Deu azar, né? Antes ele tivesse sido preso na operação, entendeu? Ele fugiu para morrer. Então não fez muita diferença. Não fez muita diferença, não. Assinou sua Ele não fez muita diferença, não. E foi quem trouxe as informações, foi esse menino, que era filho da Azuma. Pouco tempo depois, ele arruma uma confusão onde ele estava morando, passaram ele também. Esse é o mundo do crime. O mundo do crime é isso. O mundo do crime. E é isso que o cara tem que entender. O cara que mata hoje é o que vai morrer amanhã. Fatão. Uma tática que eles usavam muito, que eu ficava abismado, eles queriam matar uma pessoa, eles mandavam um recado pro amigo dele, ó, você vai matar. É isso, mas era muito sem dar um tiro, cara. É muito na situação que eles dizem de dívida. De dívida. O cara deve... Fala assim, ó, já que você é próximo de fulano, você tá me devendo, você faz o seguinte, você vai lá e mata fulano e nossa dívida tá morta. Eu vi muita caso acontecer assim lá no Alto Veracruz, mas é muito caso que aconteceu, não é pouco. O cara matava de medo. O próprio Bebinha, ele morre por isso. Era questão de dívida, fizeram acordo, o Bebinha saindo daquela Fênix que tinha. Bebinha era um traficante antigo que tinha lá na Sumaré. Eles saem de táxi da Fênix, voltando para casa, na Andradas com o Mendes Sá, uma moto aparelha com ele e dá um monte de tiro nele. Depois a gente vai fazer o levantamento e descobre que era isso. Fulano devia ciclano, que ofereceu para ele, ó, você me paga, mas fulano tem que ir embora. Foi lá e matou fulano. Foi desse jeito que o cara morreu. Tem uma outra história interessante também, favela da área. A área de reduto do Rolim, na época. Assassino velho lá, um senhor assassinado. As filhas foram muito comovidas pra gente, traz pra gente, isso num dia assim de tarde, mataram o velho. Aí você vai ver a confusão, era por causa de terra. Uau, vizinho e tal. Mas interessante para prender o cara que matou. A gente começa a fazer um levantamento, foi fulano que matou, foi fulano? Foi, então vamos na casa de fulano. Aí foi na casa de fulano,
Aí conversa vai, conversa vem. O vizinho do fulano me chama pra conversar, ó. A mulher dele tem um caso com o irmão dele. A mulher do cara que matou tinha um caso com o irmão do cara que matou. E ele tem muito ciúme dela. Eu acredito que ele volta. Volta, beleza. Aí o que nós fizemos? Depois de fazer aquela tentativa toda de aprender, não conseguimos e tal, fomos embora. Aí quando dá 2 horas da manhã, eu falo com os caras, vão voltar na casa. Vão cercar a casa e vão pular na casa. Ele vai estar lá. Os caras, aqui está doido, gente. Matou o cara agora de tarde? Ele tá lá, cara. Vamos lá. Aí fomos lá, cercamos a casa. A hora que bate, o desespero dele lá dentro. Desespero, como é que for? Tenta ir pra janela dos fundos, a gente consegue colocar a gente lá na janela dos fundos. Ele volta pra dentro, a gente arruma a porta, entra, pega ele, inclusive com a arma que ele usou pra matar o velho. Pega. E aí as filhas ficam comovidas, agradecem. Mas quando eu te falo pra você que coisas boas não são divulgadas, só coisas ruins, ninguém ficou sabendo. Não houve reconhecimento nem nada. Foi só um trabalho normal, comum. E aí que entra aquela ideia sua do tirocínio, que eu falei pra você lá atrás, que eu queria aprender e descobrir. E com o passar do tempo, você vai aprendendo. Da onde que veio a ideia de voltar lá pra prender ele, no mesmo dia, 2 horas da manhã? Pelo fato da hora que falou que ele tinha ciúmes da mulher. E o irmão dele tava tendo caso com ela. Ele ia deixar a mulher pra trás. Ele não ia. Ele ia voltar pra casa. Porque depois que todo mundo procurou e não teve mais... Ele falou, tô tranquilo, vou responder isso posteriormente. Como diz o outro, o bandido sempre volta sendo crime. Exatamente. E pior, nesse dia ele volta ainda com a arma. Ele voltou em flagrante com a arma que ele usou pra matar o velho. Vocês já tiveram lá. Ele pensou, não vai voltar mais. Não vai voltar mais. Não vai essa noite posso... Agora eu posso ficar tranquilo. Pelo menos 24 horas eu tô tranquilo. Tô tranquilaço. Mas é aquela ideia de você pensar fora da caixa. Fora da caixa. Você pensa fora da caixa. Você ouve. Por isso que é importante você fazer levantamento de informação. As informações, elas vão te ajudar a você identificar o que você pode fazer e o que você não pode. Tem que peneirar, né? Muitas das minhas ocorrências que eu fazia era porque eu sempre fui muito curioso com as coisas. Muito curioso. Eu gostava muito de ver. Na época, eu comecei a entender isso, aprender isso, com um sargento que fazia isso. Ele chegava para trabalhar de manhã, ele pegava as ocorrências da noite e lia tudo. As que tinham interesse, ou seja, você via assim, ó, o camarada roubou, foi fulano de tal que roubou, endereço de fulano é tal. O que ele fazia de manhã? Ele fazia muita prisão por isso. Aí ele ia na casa do cara de manhã. O cara roubou de manhã, de noite. Não era preso. Tranquilo. Já tinha sido identificado. De manhã ele ia lá, pulava na casa do cara tava lá dormindo. Prendia o cara. Prendia o cara, autor. E aí eu comecei a fazer isso à noite. Eu pegava as ocorrências de dia, lia as ocorrências de dia, e de madrugada visitava os camaradas que cometiam os crimes durante o dia. Muitas das vezes era bem sucedido. É o ladrão de terreiro ali, né? Mas, na verdade, o bem da verdade, às vezes a gente não consegue fazer. Quando acontece de pegar um cara que roubou numa região diferente da onde ele mora, é porque teve informação. Sem informação você não consegue. Igual, voltando um pouco da ideia do que você falou dos caxangueiros, que começa essa febre, e o Alto Veracruz foi escola. Lembrei o nome desse, Silão. Silas. Lembro dele. É um escurinho. Um escurinho. Morava no final do 9407. Aquilo ali era um rato. Final 9407. O negócio dele não era assalto. O negócio dele não, era só caixanga engomada. O negócio dele era entrar nas casas e roubar na época videocassete, que era o auge, né? Televisão, videocassete, som, essas coisas. Exatamente. E era um ladrãozinho. Mas a última cana que nós demos nele, ele estava invernado na pedra. Quando entrou o crack, né, foi um desastre, né? O crack, ele começa a ser amplamente difundido, principalmente no Alto Veracruz, 96, 97. Aí começa. Como é que foi a ideia do crack na época? O que sobrava da cocaína é o resto, é a borra. E aí você jogava aquela borra fora. Alguém teve a ideia brilhante. Alguém queimou uma pedrinha que eu tô maluco. Não. Ele foi misturar coisas, porque não é só a borra. Né? Vai misturar. Você mistura ácido bórico, você mistura... Na época se misturava muito maisena. Aí os caras foram misturando. E aí surgiu o tal do crack.
E qual que foi o problema do crack? Ele era barato, porque ele era o resto. E ele é altamente viciante. Sempre foi. Direto pra cá. Ele é altamente viciante. E vamos dizer, a euforia do crack é 10 segundos. O cara ficava na euforia de 10 segundos. Então você tem ali 10 segundos, 15 segundos, 20 segundos de euforia e o resto do tempo de depressão. Então, como é que ele fazia para curar a depressão? Mais crack. Era. E é por isso que você pegava usuários de crack na época que usava 15, 20 pedras de crack por dia. Você imaginar um negócio desse? Não, nós apuramos, pegamos um assaltante, ele tinha queimado a herança da mãe dele lá, tudo em pedra. E tinha feito um assalto, você pega ele sem nenhum centavo, cara. Você pega ele... Não, mas ele vai torrar tudo. Tudo. Ele queima tudo. Tinha um menino no final do ônibus, eu não sei se você chegou a alguma ocorrência com ele. Ele chamava Romeuzinho. Romeuzinho. Você lembra do Romeuzinho? Romeuzinho era sucessor do Precó lá. Ele começou... Sucessor não, ele era aluno do Precó. Sucessor que eu falo assim. Aluno do Precó. Ele montou a bateria depois. Ele era menino. Ele era menino. Mas ele é um menino que chegou aos 17 anos com 55 apreensões. Um menino do mal. 55 apreensões. Você pensar um menino que começa no crime por volta de 11, 12 anos, chega aos 17 anos, ele tem 55 apreensões. É por isso que eu falo que o estatuto, ele nunca ajudou realmente a corrigir ninguém. Ele ajudava e facilitava para o cara continuar fazendo. Porque ele sabia, tinha certeza que não ia dar nada. E além de mais, eles culiavam com os maiores, né? Mas é por isso, para assumir os B.O. Porque não dava nada para ninguém. E ainda tinha essa ideia. Põe o menor na situação que não dava nada para ninguém. E isso acontecia direto. E a gente aprendia o Romeuzinho, e o Romeuzinho, quando ele começou a aprender a dirigir, foi pior ainda. Porque ele passou a furtar carro. Então ele começava a roubar caxanga. Depois ele aprendeu a dirigir. Aí ferrou. Assalto à residência. Aí começou. Pularam para o assalto à residência. Punha o terror, né, cara? Eles sempre foram muito covardes. Né, muito covardes. E eles não se limitavam, às vezes, só a roubar. Eles tinham que humilhar a vítima. Teve muito assalto desse que eles humilharam as vítimas, né? Colocavam as mulheres nuas. Não teve estupro, mas porque na época não era considerado estupro, hoje seria. Se ele fizesse uma situação dessa, seria conjugado como estupro, mas na época não. Na época, se não havia a conjunção carnal, não era estupro, mas muitas vezes eles amarraram as mulheres de lingerie, batiam nas pessoas. Faziam terrorismo, né? Faziam terrorismo, entendeu? Eles foram muito violentos e deram origem ao que o Alto Veracruz virou e até hoje tem quadrilhas especializadas lá disso, hoje, até hoje. Nós apuramos um assalto à residência, não sei se foi no bairro, Zona Sul. Era de um diretor da Volkswagen. Ele não voltou mais para casa, ele pediu transferência. Estava ele, a esposa e uma filha. Mas deve ser muito traumatizante, né? Você imaginar sua casa invadida. Uma filha de 4, 5 anos. E como esposa, filho. E é por isso que eu acho que eu sempre achei, né, nos meus 30 anos e 25 dias, eu vou continuar dizendo que a sociedade é hipócrita. É uma hipocrisia danada que se vive na sociedade. A sociedade, ela aceita e quer que você faça, mas se acontece qualquer coisinha, tem uma repercussão negativa e já se acha que você está sendo covarde, que você está sendo isso e aquilo. Por quê? Porque hipocrisia é o seguinte, desde que não faça comigo. Ou seja, nenhuma família admite que o ser dele, por mais bandido que seja, é bandido. A mãe fala assim, mas meu filho estava armado, mas não é bandido. É culpa do amiguinho. A culpa é do amigo. Mas por que o filho dela está armado e ele não é bandido? A pergunta é essa. Meu filho era um menino bom, ele pode ser bom para a família, mas fora daí, e nem sei se é tão bom assim para a família, porque tem um caso interessante que aconteceu lá na Serra. Não aconteceu comigo, mas aconteceu com um amigo meu. Um amigo meu fazendo operação na Serra, baleou um camarada no beco lá. O camarada, na hora que eles foram fazer a abordagem, ele faz um movimento brusco de sacar a arma. Na hora que ele faz o saque da arma, o polícia vai, efetua o disparo e acerta ele. Beleza. A mãe
fez um estardalhaço danado, foi na imprensa e tal, e falou que o filho dela era muito bom, que o filho dela era uma pessoa honesta, que o filho dela era uma pessoa digna, e foi executado pela polícia no beco. Beleza. Começamos a fazer os levantamentos, levanta as ocorrências do filho dela. Essa mesma mãe, uma semana antes do fato acontecido, tinha ido na companhia, na 127 companhia, e pedido, pelo amor de Deus, para prender o filho dela, que o filho dela estava drogado, havia aberto o gás na casa, falando que explodia a casa com uma criança lá dentro. Esse mesmo cara que ela falou que era muito bom. Esse mesmo cara tinha 21 ocorrências. Que era bom, que era um menino honesto. Imagina se fosse ruim. Se ele fosse ruim. Ela, e nesse dia, foi até interessante, porque o policial que atende ela é o que vai depois falar. Ela falou pra mim, podiam matar meu filho, seria um alívio pra mim. Essa mesmo. Qual mãe que deseja isso? Pra chegar nesse ponto. É porque o filho não Mas depois que ele morreu, e por azar foi num confronto com a polícia, o que um advogado pé de chinelo faz? Isso aí a gente consegue indenização do Estado. Vamos entrar, a senhora só tem que fazer um papel, um personagem. E graças a Deus conseguimos derrubar o personagem, dado ao histórico do cara e até a próprio relato dela, porque na ocorrência ela fala de todas as coisas que ele fazia de ruim. Batia nela, batia nos irmãos menores, tudo por questão de dinheiro para usar droga. Então, quer dizer, ela mesmo desconstruiu o personagem que ela tinha construído. Mas a sociedade vai acreditar no qual personagem? É dessa mulher que vai na frente das câmeras e fala que o filho dela era bom. Era rimo de família, cuidava da família. Trabalhador. Na verdade, só que é uma indenização do Estado. Dando graças a Deus porque aquele cara morreu. Dá graças a Deus porque aquele cara morreu. Mas que é a indenização do Estado. E vê nessa situação a possibilidade de se ocorrer. Entendeu? Então você vai lembrando de flashbacks de situação que assim, vale a pena você conversar e contar, porque é o que é vida a dia, o cotidiano do policial de rua. E você trabalhou também em casos de sequestro, né? De sequestro, não, de refém. Casos com refém. Com refém, que eu tenho a grata bênção de Deus de ter participado na célula tática, inclusive, foi do sequestro não, foi no cidadão que faz um roubo, comete um roubo. Ele comete um roubo no centro da cidade, eu acho que esqueci o nome da avenida. Santos Dumont? Não, o Santos Dumont foi onde ele foi parar. Ele faz numa loja Americanas primeiro, numa loja das lojas Americanas, esqueci agora. E ele vem fugindo, acompanhado já pelo Olho Vivo, que foi em 2018, e chega na loja Elmo da Santos Dumont. Certo. Da Paraná, da Avenida Paraná. Ele entra na loja, faz uma mulher de refém. Depois vou até contar um pouco da história dessa mulher. Ele faz uma mulher de refém. E nós estávamos lá no BOPE, no momento em que dá a chamada. E a gente consegue chegar rapidamente no centro da cidade, onde deu, e a gente nem punha muita fé, porque a gente sempre tinha chamadas, mas refém é o seguinte, principalmente daquele autor que é aquele cara que está cometendo roubo. Ele comete, faz o refém para garantir a vida dele, mas chegada a polícia, negocia, ele se entrega. Esse não foi. Isso foi diferente. Esse não foi. Porque geralmente a gente tem perpetradores estuda, né, a dinâmica de perpetradores que fazem refém. Geralmente, via de regra, o perpetrador que faz o refém de roubo mal sucedido, ele vai se entregar com a chegada da polícia. Ele só quer aquele refém para garantir a integridade dele, para ele poder ser preso tranquilo numa boa e cumprir a onda dele, porque ele sabe que daqui a pouco ele está na rua de novo. Então, o perpetrador de refém, geralmente, via de regra de roubo, é para isso. Ele quer só garantir. Então, negocia, ele entrega, boa, sai todo mundo bem. Esse não. Esse deixou muito claro desde o início que ele não se entregaria, que ele não seria preso. Ele já deixa muito claro desde o início isso. Então, nós chegamos, a célula de negociação entra para negociar e montamos células táticas para trazer a proteção e contenção para a resolução da situação, que não consegue, na boa. Não consegue. E é talvez o primeiro caso que eu me lembro em Minas Gerais
da utilização nesse tipo de ação em que se utilizou o sniper. Então, houve necessidade que o sniper parasse a ação do perpetrador para que a gente tivesse êxito na ocorrência. E foi feito assim. Depois de muito tempo de negociação, em que ele deixou claro que não se entregaria, ele chega a ligar para a mãe dele, através do celular da vítima, se despedindo da mãe e falando com a mãe que ele não se entregaria, que ele já tinha sido preso outras vezes e que ele não foi bem sucedido na cadeia e que se ele voltasse ele ia morrer, então ele preferia morrer livre. E no período que a gente estava dentro da loja, ele dá 3 disparos. Ele começa a contar. E a gente também começa a contar pela preocupação dele deixar sempre em ênfase pra gente quantos tiros ele tinha, quantos disparos ele ia tinha na arma. Quando ele dá o primeiro disparo, aí ele fala pra nós, agora só falta 4. Porque ele tinha dado um tiro a hora que ele chegou, acidentalmente, nele mesmo. Nele mesmo? Ele deu um tiro na perna dele. Ele dá um tiro, de tão doido que ele tava de droga, ele dá um tiro nele mesmo. Mas mesmo assim ele continuou a ação normal. Sangrando numa boa, ele continuou normal. Ele dá um tiro na perna dele. Então ele tinha sido baleado por ele mesmo na chegada dele na loja, de tão desesperado que ele estava. E aí ele continua negociando e tal. Aí ele dá o segundo disparo dele e ele fala, agora faltam 3. Ele também estava contando. E ele estava dando ideia pra gente, faltando 3, que é o quê? Uma hora ele vai fazer. Porque ele não atirava na gente, na nossa direção. Ele atirava na direção durante a negociação, falando todo o tempo que ele tinha que ir embora, que ele iria embora, que ele não seria preso, do outro lado. Aí ele vai, para dar ultimato pra gente, ele vai dar o último disparo dele. Aí ele fala, agora só faltam 2. Quando ele fala, agora só faltam 2, qual que é a ideia que ele dá pra gente? E ele falava a todo momento, hoje vocês não vão ganhar. Hoje vocês não ganham. Ele dá a ideia pra gente que o quê? Que ele iria matar a refém e depois e deve suicidar. Ele ia matar a refém e suicidar. 2 balas. Nessa hora, você tem aquele detalhe, você tem que salvar a vida. O disparo dado pelo sniper naquele momento, diferente do que as pessoas pensam, que é para atirar, não, é para salvar. É para salvaguardar a vida. E a vida de quem? De quem realmente tem importância ali. Nós queremos, na nossa ação, salvar a vida de todo mundo. Fato. Mas não vamos salvar a vida de todo mundo. Tem gente que não vai. Tem gente que não vai. Tem gente que não quer. E nós não podíamos deixar que ele tirasse a vida da refém. De forma nenhuma. Ela não podia. Porque ela estava ali, por incrível que pareça a história, ela entrou na loja para comprar um sapato para a filha dela, que naquele dia estava fazendo aniversário. Ela saiu de serviço. Foi na loja Elmo comprar um sapato para a filha dela, que estava. E já pensou se chega uma história para a filha que a mãe tinha sido assassinada por um bandido naquele dia? Justamente quando ia comprar um presente para ela. Tudo mesmo. Você pensou? Quanto de vida destruída por causa de uma ação de um camarada que não pensou na mãe dele, não pensou na família dele, só pensou nele. Então nessa hora você tem que escolher. Você escolhe quem você vai salvar. Tem que ser salvo. Não tem que ser salvo? Então ali, naquele momento, a mãe de família tinha que sair bem. E a gente, claro que a gente queria que ele também se entregasse, claro que a gente queria que ele depusesse a arma e saísse, mas foi a escolha dele. Mundo, né? Seria melhor para todo mundo, mas a escolha foi dele. Ele escolheu. Ele escolheu não entregar a arma, ele escolheu não depor, e a todo momento com a arma engatilhada na cabeça da vítima. Você imagina um negócio desse? No desespero, ele podia ter disparado na cabeça dela, até sem querer. Até sem querer. Porque até nele ele deu sem querer. Se ele conseguiu atirar nele sem querer, por que não poderia atirar nela? Justamente. Então, aí nesse momento se posiciona o sniper e ele consegue fazer o tiro preciso de salvaguarda da vida, porque esse disparo a gente chama de salvaguardar a vida e salvaguardou, porque a gente consegue retirar essa refém com vida, com tranquilidade, sem só o trauma, né? Porque o trauma sem um arranhão, ilesa. Mas aí a gente descobre, depois disso, que tinha mais gente dentro da loja. Tinha mais 3 mulheres por debaixo do balcão e tinha mais 2 no segundo andar, que era o gerente e a subgerente, que correram lá para cima. E se ele consegue chegar ao segundo andar, acessar o segundo andar, ele tinha mais 2 reféns. Então, na verdade, dentro da loja não tinha só uma refém apontada direto, a arma na cabeça a todo momento,
E mais 5 reféns lá dentro. Reféns. Mais 5 funcionários lá dentro. E graças a Deus a gente consegue tirar os 5 ilesos, sem nenhum arranhão. Então essa para mim foi uma ocorrência da minha volta pro BOPE que mais marcou, porque foi bem sucedida, muito bem sucedida, eu posso dizer. Eu levo essa ocorrência para minha vida porque ela foi muito bem sucedida. Com certeza. Porque a gente salvou a vida de quem tinha que ser salvo. Queríamos salvar a vida dele? Também queria. Mas aí precisava da ajuda dele. Ele tinha que se ajudar. É uma escolha dele, né? A escolha foi dele. E é isso que eu falo sempre. Quando o policial toma atitude de ação, de disparar em alguém, é um tiro de proteção à vida. Proteção à vida de quem? Do policial e de terceiros que estão ali. Essa que é a situação. Porque não é uma escolha. Não é. É uma consequência. É uma consequência. Consequência da escolha do outro lado, que preferiu não se entregar, preferiu reagir e colocar a vida de terceiros em risco. Nesse momento, o Código Penal tem que ser aplicado. Artigo 23, 24 e 25, os excludentes de licitude, eles têm que ser colocados. Com certeza. Porque é isso. Senão, a gente não vive uma sociedade justa. A sociedade não é justa. Mas as leis deveriam ser aplicadas para poder equilibrar isso. Equilibrar e que não pouco, acontece. né? Então, o policial, ele é se colocado, às vezes, como errado por pseudo-especialistas que nunca viveram a ação para saber realmente como é que se funciona. Como é que é na ponta da linha. Como é que é estar lá. Como é que você decide em fração de segundos uma situação dessa? Fração de segundos. Você tem que tomar uma decisão. Em fração de segundos, você tem que decidir como é que você vai salvar a vida de alguém. E aí, você vai, porque é sempre voltado, o nosso trabalho ele é complicado porque ele envolve vidas. Se a gente erra, a gente é amplamente crucificado. E se a gente acerta, nem um tapinha nas costas você recebe. Porque você cumpriu com sua obrigação. Justamente. E eu sempre pensei isso. Eu não quero reconhecimento. Não. Eu não preciso de reconhecimento. Mas também não precisa ser. Mas eu execrado, não preciso ser enxovalhado por alguma coisa que aconteceu e que fulano acha que é errado, mas ele nunca viveu. Ele nunca passou por aquilo. Ele nunca teve aquela experiência. E o que a gente mais vê hoje são antropólogos, sociólogos que se acham especialistas de segurança porque leram, fizeram artigos, mas nunca viveram uma ação do ser humano. Porque o ser humano, eu costumo dizer, ele é o animal mais difícil que tem para lidar. Porque ele é um ser pensante, que faz as escolhas dele, e as escolhas dele vão trazer consequências. E essas consequências, ele sempre quer que sejam favoráveis para ele, independente do que ele faz. Independente das escolhas que ele toma. E a vida real, ela não é assim. Então não adianta a gente ficar romantizando a bandidagem, dizendo que, pois, coitado do menino, ele não teve oportunidade na vida. Qual oportunidade que a maioria de nós tivemos, que vivemos na época de 90, em que, poxa, a maioria das pessoas passavam fome, que a realidade era essa. Vender picolé. Vendia picolé, chup-chup. Qual oportunidade que nós tivemos? Lavar carro. Qual oportunidade? Você sempre teve meritocracia para poder desenvolver. Sempre foi isso. Você teve que buscar, batalhar, conquistar. E por mais difícil que fosse, você tinha que fazer. Com certeza. Sempre foi opção. Hoje é guerra das narrativas, né? Exatamente. Virou uma guerra de narrativa. Cada um as pessoas querem que as coisas dê certo para ela. É muito fácil. Sem ter que fazer nada. Esforço nenhum. Tudo mão beijada, tudo vem para mim. E eu não tenho que batalhar por nada. Então, aí fica muito complicado e difícil da gente poder desenvolver. Ô, Nígia, e nesses 30 anos, 25 dias... Não esquece meus 25 dias. Você teve alguma ocorrência que teve perdas? Perdeu algum companheiro? 1998. Essa história, ela Pesada. Ela é pesada, ela mexe um pouco, porque
ela envolve diretamente uma guerra avisada, uma tragédia avisada. Eu trabalhava no grupo tático da companhia e a gente ouve boatos que 3 bandidos lá no Burro iriam matar 3 polícias. E a gente sabia exatamente onde era a casa de cada um deles. De cada um dos polícias? Não, dos vagabundos. Ah, dos vagabundos. A gente conhecia. Ah, entendi. A gente sempre mapeou. A gente sempre fez um trabalho de formiguinha, que na época, hoje é muito mais avançado, muito mais qualificado. Mas na época, a gente tinha o trabalho de anotar nome e endereço de todo mundo que se abordava e era bandido. Então você sabia, conhecia, então você pegava o cara, anotava. Você tinha um levantamento completo. Quando começa a vir câmera, a gente começou a tirar até foto. Mas aí depois foi proibida a situação e tal, mas a gente começou até a catalogar os caras. Depois esses bancos de dados foram tudo, hoje é tudo a própria instituição que faz e tal. Mas na época não existia, não tinha, entendeu? Era e a gente fazia. Suas. A gente fazia por conta, por gostar demais do serviço e porque você tem também um controle dos marginais que atuavam na área, beleza. Aí a gente descobre isso, pede autorização na época pro comando para visitar os caras. Para poder, poxa, a gente tá sabendo. Porque se você faz uma coisa preventiva, evita de talvez acontecer, né? Beleza. Não fomos autorizados a fazer. Ah, não, isso vai dar problema, não, deixa pra lá. Beleza. Passado uma semana dessa situação, que aconteceu isso, eu não estava de folga no dia, eu não estava de serviço. Um soldado na Avenida Belém com Leopoldo Gomes, tem um posto de gasolina, até hoje funciona o posto de gasolina lá. Ele não funcionava à noite. Primeiro ponto estranho dessa ocorrência. O posto de gasolina não funcionava. Hoje funciona 24 horas e tal, mas naquela época não. Ele fechava às 22 horas. Quando foi 1h30 da manhã, 3 indivíduos foram roubar o posto de gasolina. Por que 3 indivíduos, a primeira pergunta que ficou, que nunca foi respondida, por que 3 indivíduos vão roubar o posto de gasolina 1h30 da manhã que não funciona? Que não tem ninguém. Não tem dinheiro. Vai começar. Porque não tem movimento. Só tinha um vigia que ficava lá à noite. E o policial da área que ficava ali, ele usava o posto de gasolina como ponto de apoio para tomar uma água, para tomar um café à noite, para ir no banheiro. E aconteceu justamente nesse momento que ele foi no banheiro. Ele foi no banheiro, chega os 3 caras para soltar. O que o vigia faz? Leva os 3 caras no banheiro onde a polícia estava. Bate na porta do banheiro. Quando o policial abriu a porta do banheiro, o que o cara faz? Imediatamente, deu um tiro certeiro no meio do peito dele. Ele havia tirado o colete à prova de bala porque ele foi no banheiro e o colete, como era pesado na época e tal, ele tirou o colete para poder fazer uso das instalações do banheiro. Quando ele abre a porta, ele está sem esse colete. Toma um tiro no meio do peito. Morava um oficial do outro lado da rua. Ele ouve o barulho, espera um movimento, vê que não tinha mais movimento, vai lá, pega o rádio e comunica que um policial tinha sido alvejado lá naquele lugar. As viaturas chegam, começam a fazer o levantamento, e aí a gente começa a pensar, a raciocinar. Aí eles me chamam. Vai na minha casa e me busca paisano. Por quê? Porque eu era o único que sabia de um dos 3 que tinha falado que ia matar um polícia, onde que ele morava. Ele morava em Sabará, depois de General Carneiro ali. E eu já tinha ido na casa dele, pro lado lá, porque a gente já tinha pegado arma. E esse cara já tinha matado uma mulher por empreitada lá no setor 14 de Taquaril. O irmão pagou ele para matar a irmã, para ficar com o barraco lá. E ele mata, pra você ter uma ideia do requinte de crueldade desse cara, ele mata a mulher com marreta. Golpes com a marreta na cabeça. Ele entra no barraco e mata a mulher com marretada. Entra outra situação legal da gente falar de tirocínio policial nisso, que um policial chega no local, depois de ter sido periciado tudo, sabe como é que é preso o irmão da menina? Você não tem ideia como é que foi preso o irmão da menina? Não. Vai lá dentro, pega a mulher morta lá dentro. Aí o policial tá observando aquilo ali. A perícia faz a parte dela, tira o corpo e tal. Aí vai conversar com o irmão. Cadê a sua chave da residência? Ah, não, eu devo ter perdido aí dentro nessa situação. Quantas chaves tem a residência? 2.
Tem 2 chaves na residência? É. Uma chave estava na porta pelo lado de dentro. Cadê a outra chave? Ele deu a chave pros caras ir lá, a entrar na casa e matar a mulher. O policial, ele vendo a chave do lado de dentro da porta, ele faz a analogia, peraí, tem 2 chaves na casa. Não teve arrombamento. Não teve arrombamento. A porta foi aberta. Ele fala que tinha perdido a chave dele. Que ele não se lembrava onde é que estava a chave dele. A chave da mulher estava por dentro da casa, na porta. Resultado, pega ele, leva ele para homicídios, ele vai lá e abre. Foi fulano, eu contratei por causa disso, eu queria ficar com o barraco e tal. Foi preso por esse motivo, só caiu por esse motivo. E aí nós descobrimos esse cara. Eu estava de serviço no dia, fui apoiar eles a pular na casa dele. E graças a essa ocorrência, eu descobri onde é que era a casa desse cara. Entendi. Entendeu? Foi graças a essa ocorrência que me levou até a casa desse cara lá em Sabará. Suspeito do... Que poderia ser um dos suspeitos. Só que aí, na hora que a gente vai na casa dele, que eu consigo entrar na casa dele, eu passo pelo pai dele. Isso era um crime aconteceu 1h pouca da manhã, o desespero para chegar, eram as 4, 5 horas da manhã. A hora que eu entro e falo pelo pai dele assim, cadê o Velton, seu filho? Ele falou, tá lá dentro. Chegou tem pouco tempo. Eu pulei nele, a hora que eu pulo nele dentro de casa, ele já deitado na cama, ele vai e fala, ó, tô limpo, tô até de cueca, tô limpo, não tem nada, não me mata. Eu falei, mas por que alguém vai te matar? Não me mata, eu tô limpo. Pegamos ele, aí, com qual roupa que você chegou? O pai dele mostrou, vestimos ele com a mesma roupa que ele chegou na casa. Leva para reconhecimento do vigia que estava no posto, que viu os 3 chegarem, que primeiro enquadraram ele. Quem que era um dos caras? O próprio. O próprio. E quem tinha falado antes que ia matar 3 polícias? O próprio. O próprio. O outro é preso dentro do coletivo com um revólver debaixo da axila. A polícia entra, todo mundo, coletivo vazio, mão pra cima, vai tomar geral. O cara vai levantar a mão assim. Levanta a mão direita, quando ele levanta, o revólver cai. Que isso? Quando ele levanta a mão, o revólver cai. Aí a viatura vai prender. O revólver utilizado no crime. Que foi o... Deixa eu lembrar o apelido dele, gente, que ele é presidente. Esse menino deu trabalho demais até morrer. Foi assassinado também. Ele foi presidente do ônibus de Taquaril, indo pro Taquaril. Ele estava indo pro Taquaril. Eles eram tudo da região do Taquaril. E o outro é o Punch também, 2 da região do Taquaril e outro da sequência do Taquaril, que é Sabará, que é onde foi preso o Velton. Os 3 foram presos lá. Um deles foi preso, já ainda fugindo no Alto Veracruz, perto do posto de saúde, meio disparatinado, tentando chegar em casa, não conseguiu, foi preso lá. Um foi preso dentro do ônibus e esse último, terceiro, eu pego ele lá na casa dele, dentro da casa dele. Pegamos ele dentro da casa dele. Não sabíamos ainda quem era, levamos todos que poderiam ser reconhecidos nessa situação e os 3 foram reconhecidos. O Pancho, o Velton. E o autor do tiro foi o que estava com a arma, não? Foi o que estava com a arma. Foi esse daqui. E o policial morreu? Morreu na hora. Na hora? Foi em cima do peito. Ele tomou em cima. O médico do pronto-socorro falou que nunca viu tanta precisão para acertar o coração. Foi exatamente em cima do coração. Ele morreu no local. Ele foi socorrido ainda, mas morreu no local. Então, essa foi uma das vezes que foi pesado. Essa é pesada, né? Pesado. Mas, infelizmente, nos meus 30 anos, não foi a única vez que eu vi um colega morrer. Infelizmente. Na noite de serviço. Não é fácil, não. Não é. E parto em viatura, você já fez? Poxa, já teve a oportunidade de socorrer alguma? Olha só pra você ver. Em viatura, na rua, dentro do ônibus. Dentro do ônibus? Dentro do ônibus. Pai, então eu mesmo, nesse dentro do ônibus, não. Eu só ajudei a parar a criança. Porque foi um colega meu que cortou, inclusive, o cordão umbilical. E eu conto esse negócio, muita gente acha que é mentira. Sabe como é que foi cortado o cordão umbilical dessa criança dentro do ônibus 9407 do Alto Veracruz? Não. Ele saindo do Alto Veracruz? Foi cortado com o quê? Com os dentes. Com os dentes? Não tinha nada para cortar. A criança saiu, amarrou com cordinha de sombrinha, desfez uma sombrinha lá, tirou a cordinha para amarrar o cordão umbilical e o polícia partiu com um dente.
Ele cortou com o dente o cordão umbilical. Porque se você não sabe, ou se todo mundo não sabe, a criança só vai respirar a hora que corta o cordão. Ela não respira enquanto o cordão está ligado. E depois que ela sai de dentro da bolsa, se ela não respira, ela morre. Ela não continua respirando se ela não está dentro da bolsa. Saiu, ela para de respirar. Então tem que ser cortado o cordão. O que protege ela é E protege e favorece ela respirar. Então ela não respira mais pela mãe ligada quando ela sai. Tem que cortar o cordão. Então, para cortar o cordão, cortou com o quê? Com o dente. com o dente. Com o dente, cara. E eu trabalhava comigo, excelente profissional, aprendi muito com ele. Muito mesmo. Sargento, nota 1000, hoje sargento. Cara fantástico, aprendi muito com ele. E foi meu parceiro trabalhando junto, na mesma guarnição, por mais de 15 anos. Que bacana. Depois dessa, você passou a andar com canivete, aposto. Não, aí a gente já foi mais... Não, a gente começou a ser mais técnico. Não é canivete não, tinha uma tesourinha, tinha álcool para esterilizar, tinha tudo. Aí depois dessa ruia que você passou tudo. Aprende, né? Outra coisa que eu digo, as comunidades, e isso até hoje, não mudou não. É o único braço do Estado que vai a qualquer hora, a qualquer lugar. Isso foi, começou essa ocorrência, foi 2 horas da manhã. Nós já fizemos parte na Desembargador Braulio. Na Desembargador Braulio, 1h40 da manhã. A mulher deitada na rua, sangue saindo, a bolsa estourada, pega e leva para o hospital. Já foi feito dessa maneira. Então, quem vai socorrer a população mais carente? Ah, tem SAMU. Chama o SAMU 2 horas da manhã na Serra para ver se ele vai. Chama o SAMU 2 horas da manhã dentro do Taquaril para ver se ele vai. Chama o SAMU dentro dessas comunidades, são consideradas comunidade perigosa, determinada hora, para ver se ele vai lá. Não vai. Vai não. Não vai. Quem vai lá é a viatura básica que vai lá. É os 2 polícias trabalhando lá na região que vão lá fazer esse papel. E é por isso que eu falo que o trabalho policial não é reconhecido no Brasil, porque só vem de falar mal, não vem de falar bem. Não vem de mostrar essa mazela. E é responsabilidade da PM ir lá socorrer o camarada ou fazer o parto no meio da rua? Não. Mas a PM vai fazer. Ela vai fazer. Ela vai fazer esse papel. Com certeza. Ela vai lá pegar o camarada que está passando mal, que não tem condição de entrar no hospital, vai colocar o cara dentro da viatura e vai levar ele para o hospital. Você já conduziu doido? Outra ocorrência também que não tem nada a ver com a polícia. Absolutamente nada. Nada. Nada a ver. Mas quem vai lá atender? Porque o SAMU pode até ir. Mas primeira coisa que o SAMU pede, eu quero apoio da polícia. Então, é especialidade minha entrar para dentro de um cara desse? Não. É um cara que eu posso chegar lá e dar um tiro nele? Não. Porque não é, ele não está cometendo crime. Mas muitas das vezes dá errado. É porque esse doido está armado com a faca. Ué. Esse doido tá armado com facão. Eu já peguei doido com foice no meio da rua. Sim. Eu lembrei do doido, porque nós fomos levar, acho que André Luiz. Acho que foi no André Luiz, lá no Salgado Filho. Sim. Eu não lembro detalhes. Eu sei que chegamos lá, o cara, não sei se mordeu ou se bateu. O colega meu deu mole lá, ele deu uma mordida. E você falou, é doido, cara. O cara é doido. E às vezes, e é pior ainda, o doido sob efeito de droga. De droga. É pior ainda do você lidar, do você entender. E é a polícia que vai fazer. Porque quem vai? Depois, ao SAMU, chega e dá o chamado sossega-leão no cara. Dá a injeção no cara lá, o cara fica calminho. Mas depois que você já pegou. Aí tem uma coisa muito interessante que o BOPE tem uma técnica especializada para pegar esses caras. Porque o que acontece? A ocorrência de indivíduo em surto psicótico armado é do BOPE. E aí não fala se é com a arma branca ou arma de fogo. Mas o BOPE tem toda uma técnica para fazer isso. O BOPE tem toda uma estrutura para fazer isso. E consegue fazer com excelência. Participei de várias ocorrências que a gente conseguiu. Se não consegue na técnica, vai na tática. E na tática, a gente utiliza a pistola de impulso elétrico. Só que tem uma técnica para fazer. O pobre coitado do policial militar que está lá na viatura do dia a dia, ele não tem a técnica. Ele pode ter até a pistola de impulso elétrico, mas ele não tem a técnica. E aí ele fica suscetível a erro. Aí a gente volta a falar do desvio de conduta e do erro. A gente tem que começar a entender a nossa legislação dessa forma.
Entender que isso não é desvio de conduta. O camarada colocou em risco a vida do policial. Partiu para cima dele com a faca. A taser não funcionou. Só existe. A faca é um instrumento letal? É. Meu amigo, nessa hora não tem jeito. Eu vou tomar facada pro doido por causa de ele é doido? Não. Nesse momento aí, por isso que eu falo que o BOPE tem toda uma tática e técnica, toda uma estrutura para fazer e faz com excelência, porque treina para fazer isso. É preparado. Eu estava lá, a gente treinava todo dia, porque é muita ocorrência nesse sentido. Na pandemia, foi a época que a gente mais atendeu ocorrência. É mesmo? Nossa, era direto. Tinha vez, na pandemia, que era 2, 3 ocorrências no mesmo dia. Você tá doido? O cara doidão dentro da casa armado de faca, o cara doidão dentro de casa armado de arma de fogo. Teve uma ocorrência aqui, inclusive aqui perto do bombeiro ali do outro lado, naquele bairro ali, ó, de frente para o bombeiro do outro lado. O cara ficou tão doidão, malucão, em casa boa, porque aquele bairro ali é bom. São Francisco? É do outro lado ali, de frente para o bombeiro, do lado de cada Liberdade. Bairro bom, você vê que a estrutura, o cara tinha dinheiro, casa boa, casão. Ele conseguiu matar praticamente a família toda e pôr fogo na casa. E morreu queimado dentro de casa. Que isso, velho? E nós tivemos que entrar dentro da casa pegando fogo para ter certeza se não tinha mais ninguém lá dentro e achar ele pegando fogo. Foi muito. E ele era o quê? Ficcionado com arma, tinha um monte de arma de fogo na casa. Um monte de munição. E ele dá uma doidona lá do dia lá, mata a família, surtou, matou a família e pôs fogo na casa toda, um casão, mansão. Não é cara que você pensa assim de pouca posse, não. O cara que tem dinheiro. Morreu dessa maneira, queimado dentro de casa. Então, na época da pandemia, teve muita ocorrência de cara surtado. E que aí a gente tem que voltar a entender sempre a situação do que é. E deu muito erro. Não por parte do BOPE, porque o BOPE, que eu falei, tem uma técnica, tem uma tática e tal, mas por parte de outros policiais que vão fazer, e aí a gente tem que entender a ideia do outro policial fazendo, que é isso aí, é o fato de fazer sem técnica, vai improvisar, né? Vai improvisar, vai usar o e não é pensando mal não, é pensando bem, é pensando em fazer o quê? O melhor, mas às vezes pensando em fazer o melhor, se coloca em risco, se coloca numa forma complicada e que ele tem que salvaguardar a vida dele. Lembra da ideia do tiro para salvaguardar a vida? Para proteção da vida? Às vezes é necessário dar um tiro de proteção da vida. E esse tiro de proteção da vida vai atingir o outro cidadão. E a hora que ele não dá esse tiro, acontece igual aconteceu com Dias. Um exemplo, não... Eu curso muito... Eu tenho muito milímetro para falar daquela ocorrência daquele vídeo, porque muita gente fala, todo mundo fala que ele tinha que atirar. Todo mundo. Mas depois que ele tomou o tiro. Não, eu sei. Antes daquilo ali, se está se filmando e ele chega e atira no marginal, ele seria amplamente crucificado. Crucificado. Né? Ele seria amplamente crucificado. Todo mundo ia falar que ele era despreparado. E quando alguém fala para mim assim, o policial é despreparado, eu falo, gente... Esse cara não tem a mínima ideia do que ele está falando. Não existe a questão do despreparo nessa situação. Ele pode ser pouco experiente naquilo que ele ia fazer. Posso concordar em algumas situações, mas despreparado, vai fazer um curso de formação de soldado. Não, despreparado. Vai fazer um curso de sargento. Vai fazer um curso de oficial. Senta no banco da escola lá e vai fazer. Vai passar pelo treinamento que ele passou. 90% da população não dá conta. Não faz. Acredito também no treinamento da Polícia Civil, que eu tenho pouco conhecimento, que a gente tinha mais conhecimento pessoal da ACORE, principalmente quando eu estava no BOPE. Tem muita intercâmbio, conversa muito, treina até. Mas, tirando isso, né, o restante do grosso da Polícia Civil, não sei, mas eu tenho certeza que o curso também não é fácil. O curso também para poder se transformar. Então, o camarada falar que um cidadão chegar e falar que é especialista e que o policial é despreparado, meu amigo, esse especialista não dá conta de fazer uma semana de curso. Ele não faz. E eu te desafio ele fazer. Ele não faz. E eu não estou falando nem uma semana de curso de operações especiais, porque esse ele não faz nenhum dia. Ele não passa nenhum dia. Eu estou falando do curso normal de formação de um policial. Ele não faz uma semana de curso.
Com certeza. Ele não tem capacidade de fazer uma semana de formação. E você ia falar sobre uma coisa que já aconteceu, vendo essa imagem? É muito fácil. É muito fácil. Você julgar depois que você aconteceu. Você tem frações de segundo para tomar uma decisão. É muito fácil depois que já aconteceu. Ali, você poderia ter dado tiro, você podia ter parado, você podia ter pegado. Tem N coisas para fazer que poderia tudo dar errado também. Poderia tudo dar errado também. Então, volta a falar aquilo ali, e eu até roubo um pouco a fala do Rodrigo Pimentel, principalmente agora, depois desse negócio que aconteceu lá no Rio de Janeiro, ele fala muito. Não é opção, é consequência. O policial ele não trata de opção. Eu não tenho opção de atirar ou não atirar, não. Não é opção. É a consequência da situação que vai fazer com que eu tenha que atirar ou não. O disparar a arma de fogo, principalmente contra um outro cidadão, é uma consequência daquilo que aquele cidadão está fazendo para colocar em risco a minha vida e a vida de terceiros. Porque tem outras pessoas envolvidas ali. Mesmo que outras pessoas envolvidas são companheiros meus, são colegas meus que estão na ocorrência. Com certeza. Teve uma ocorrência lá no Taquaril, aí entra essa questão. Tanto não é opção, é consequência, é a condição, que a gente descobriu que tinha uma quadrilha lá no Taquaril que estava ameaçando a polícia também, que estava dormindo na mesma casa. Aí nós conseguimos chegar e cercar a casa. A hora que eu entro, era um corredor amplo, já dava de frente para ver um camarada deitado na cama, no colchão, no chão, e era um corredor, não tinha jeito de você cair nem para direita nem para direita. Como eu fui o primeiro homem que entrei, esse cara apontou uma arma para mim. Eu pensei, ele tá assustado, acordando agora. Se eu tento cair para direita ou para esquerda para me proteger, dá até de um possível disparo dele, o meu colega que tá atrás não viu ainda não. Ele vai tomar. Eu já tinha visto, a situação é minha. Gritei para ele uma vez só, larga senão você vai tomar. Ele estiou a arma para mim, eu vi que era a polícia, ele estiou a arma para mim. Passei da arma, tomei ele, tomamos outro carro, no outro como prendemos outro cara com outra arma. Consequência. A consequência dele jogar a arma no chão e se entregar favoreceu a ele não tomar o disparo. Se eu falo uma vez e ele continua colocando em risco a minha vida, não teria outro jeito. Certo. A consequência seria ele tomar o disparo para salvaguardar a minha vida e a dos outros. Então as pessoas têm que entender o que é o trabalho policial. Ele é uma consequência do outro lado. O que o outro lado fizer vai dizer para mim o que eu preciso e tenho que fazer. Consequência. As pessoas têm que entender isso. Ninguém sai de casa, nenhum policial sai de casa pensando assim, puxa, ontem eu não matei ninguém, vou matar... Não, não tem isso. Ninguém é psicopata, não. Você sai de casa, pede a Deus, bate o joelho no chão e fala, Senhor, seja o meu guia das minhas ações. Esteja à minha frente naquilo que eu vou fazer. Me dá o melhor discernimento para qualquer coisa que eu preciso passar e fazer. Me dá a certeza do que eu estou fazendo naquilo que eu vou fazer. E vai ser feito. E se nesse percurso tiver que disparar em alguém, vai ser disparado pela consequência da ação do camarada. É simples assim. Muito simples. É muito simples. A polícia não forma psicopatas. A polícia não forma matadores. Ela forma profissionais para defender a sociedade. Guerreiros. E são guerreiros. E nós temos que ser guerreiro mesmo. Nós temos que ter... Eu tenho que ir para a rua com a ideia de que vou proteger a sociedade e vou me proteger também. Porque eu não protejo a sociedade se eu não me protejo, não. Se eu tombar, que proteção que eu vou dar à sociedade? Nenhuma. Nenhuma. Então eu não posso tombar. Você ainda vai armar um bandido. Primeiro eu tenho que me proteger, para depois eu pensar em proteger a sociedade. E para me proteger, se eu precisar efetuar o disparo da minha arma de fogo, ela está lá para isso. É para isso. Vai ser feito. E voltando nesse ponto, eu sempre bato na tecla. A gente tem que começar a entender, principalmente na nossa legislação, o que é desvio de conduta e o que é falha. A falha tem que ter uma outra maneira da gente poder fazer a correção. E não tão somente a penalização. Porque o policial, ele é produto do meio, da sociedade. Ele é produto da sociedade. Ele sai do mesmo local, o mesmo laboratório. Então, não há uma máquina para fazer o polícia.
Ele não é um robô. Ele é um ser humano. Ser humano. Subjetivo a acertos e erros. Acertos e erros. Nós podemos tanto falhar quanto acertar, mas isso não nos coloca, na maioria do bojo, não vamos tampar o sol com a peneira, falar que só tem... Não, temos gente do nosso meio que precisa ser sim retirado. Temos, mas não é a maioria, como a sociedade transforma. Com certeza. É a minoria. A maioria são de bons profissionais, seja na Polícia Civil, seja na PM, seja na Polícia Federal, seja na Polícia Rodoviária Federal, que querem fazer um bom trabalho, o melhor. E muitas das vezes, por entusiasmo de fazer o melhor, vai cometer uma falha. No entusiasmo de fazer bem feito, vai cometer uma falha. Temos que passar a mão na cabeça? Não, temos que corrigi-lo. Porque ele é um bom policial. Para não errar de novo. Para ele não errar de novo e para ele poder continuar prestando um bom trabalho dele. E não cortar a cabeça desse cara que fazia um excelente trabalho, mas que cometeu um erro e deixa Só às vezes... erra quem faz. Isso, exatamente. Você tocou num ponto muito importante. Só vai errar quem vai fazer. Quem nunca vai fazer, esse nunca vai errar. Esse não vai falhar. Esse vai ser perfeito. Mas perfeito só teve um que pisou nessa terra. Chama Jesus Cristo. Jesus. Só ele. Perfeito foi só ele. Com certeza. Entendeu? Você é instrutor de tiro também, né? Eu tive o prazer. Eu costumo dizer que na polícia eu consegui fazer tudo o que uma pessoa, um policial, gostaria de fazer. Eu fui felizado. Eu fiz o curso de operações especiais na PM em 1999, que é o curso mais, digamos assim, mais pesado que se possa ter dentro das áreas policiais. É o curso de operações especiais. Eu faço ele em 1999. Formo operador tático da PM, né, de operações especiais, em 99. Chega em 2000, eu sou agraciado com um prêmio do curso de instrutor de tiro, que eu nem sabia que era curso de instrutor de tiro. Eu tinha ganhado um prêmio no batalhão, o batalhão tinha que indicar um sargento para fazer o curso, me falaram que era um curso de abordagem, mandaram eu para academia, falando, não, você gosta de dar aula, tal, então você vai especializar, vai lá, vai fazer o curso. Cheguei para fazer um curso de academia, de abordagem. E quando eu chego lá, é o curso de instrutor de tiro. Aí formei instrutor de tiro e comecei a dar aula de tiro. Tive a grata surpresa de poder ser instrutor até do BOP, quando eu voltei para o BOP. No meu período todo de polícia, de 2000 até 2022, quando eu saí da polícia. Fui instrutor de tiro e hoje tenho o prazer de exercer essa função também em clubes de tiro, que eu consigo dar aula aí, que o pessoal me chama. Bacana. Hoje eu consigo fazer. Ou seja, serviu de profissão até hoje, nos dias atuais. E no tatame? Tá vendo como é que eu falo pra você? Eu formei soldado, e aí eu era magrinho, eu era pequeno, eu não sou um cara muito grande. Já não fui desprovido de tamanho. Então eu sempre fui um cara pequeno, mas eu era um cara pequeno do petudo, igual um galinho garnizé de briga. Então eu precisava me garantir. Comecei a fazer taekwondo, formei em 2004 faixa preta, primeiro dan de taekwondo. Ó. E em 2009 eu comecei a fazer jiu-jitsu, onde eu tenho o prazer de até hoje treinar com um policial civil também, que é o Trajano. Luciano Trajano, que é meu professor. Luciano Trajano? Luciano Trajano, que é meu professor. Ó, que bacana. Que foi aluno do Pepozão, mestre Peposo, um abração, mestre. Tá aí, vamos lançar o desafio, você contra o Peposo. Nunca. Meu amarelou? Vou amarelar. Meu mestre. Não, o Bop tá amarelando, eu tenho certeza que eu tive o prazer de estar no tatame com o mestre Peposo uma vez. Apanhei igual... Tomou uma surra. Igual tapete em dia de faxina. E eu posso dizer que foi um prazer e uma honra. É um grande mestre. Que bacana. Ele é um exemplo. Então, eu tive o prazer de estar com ele no terreiro da luta uma vez. Apanhei igual tapete em dia de faxina, mas é uma honra. Você falou em off que ia dar uma surra nele, né? Não vem ser mentiroso. Não seja mentiroso. Você não pode... Não, nós não podemos falar mentira. Não seja mentiroso. Nunca. Tá bom? Não seja mentiroso, não. E no jiu-jitsu eu tô lá tentando ainda. Quem sabe um dia eu alcance a faixa preta. Hoje eu sou marrom, com muita honra. E sou aluno hoje do Trajano. Treino, tem um tempinho que eu até tenho puxado minha orelha, que eu tenho faltado aos treinos. Onde você treina? O Trajano tem academia ali no Santa Efigênia, na rua João Ribeiro. Virou hoje a fábrica de monstros. Tá lá. Concito o pessoal procurar também, um excelente professor,
tem excelentes faixa pretas lá que estão dando aula hoje. Um dia, quando o Trajano deixar, ainda você faixa preta ter também. Só não sei quando, mas um dia vai deixar. Tá certo. É certo. Então tá, Reginaldo, foi um prazer recebê-lo aqui no nosso canal, cara. Minha, o prazer é meu. Você é sempre bem-vindo. Eu achei uma excelente ideia. A gente vê em outros estados isso acontecer, pessoas virem poder dar um pouco do testemunho da vida pessoal e profissional dele. E vocês tomarem a atitude de fazer isso aqui é muito bom, muito importante. Acho que tem grandes profissionais nossos, grandes lendas da polícia, para sentar aqui e conversar e mostrar um pouco da cara diferente até para a sociedade que vai ter acesso a isso aqui. Porque nós somos pessoas comuns, somos normais. Vamos ter coisas engraçadas, coisas tristes, somos normais. Somos cidadãos normais, com uma responsabilidade e uma missão diferente na sociedade. Com certeza. E graças a Deus nós podemos falar que cumprimos ela, porque você também cumpriu a sua. Você também teve sua parcela de contribuição na FURTS, investigando vários crimes de roubo, que é um crime que assola a sociedade num todo. Então, você também foi um grande profissional na área e ter a ideia de montar esse podcast aqui para a gente poder conversar e discutir foi uma excelente ideia. Quero parabenizar. Obrigado. Deixa um recado aí para os nossos amigos, para os nossos policiais. Gente, nós estamos de portas abertas aqui. A gente não morde não, viu? O Reginaldo está aqui para contar. É uma experiência diferente, né? É o outro lado da vida. Mas eu concito ao pessoal, vem aqui, conversa, fala. Tem muita coisa que você pode contribuir. E o recado que eu deixo para quem foi, nós nunca fomos, nós vamos ser para a vida toda. Quem passou por isso vai ser um guerreiro para a vida inteira. E para aqueles que estão, tirem exemplo dos mais velhos, de quem já passou, de quem já fez. Tire essa ideia que os mais velhos são cheios de vícios, eles é que vão te ensinar, eles é que vão ajudar você a chegar no fim da sua carreira. E tem uma frase que eu vi num filme que é muito interessante. Tema homens de cabelos brancos que venceram, que em profissões os mais novos morrem cedo. Esses homens carregam a experiência e a expertise para vocês chegarem no final. Respeitem esses homens, porque eles já passaram por tudo e muito mais do que vocês vão passar na vida. É isso aí. Um abraço, Reginaldo. Obrigado. Um abraço a todos. Força, irmãos.